E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Mikael e hoje nós vamos falar sobre os números irracionais. Você conhece eles? Quer saber um pouquinho mais sobre eles? Então, vem comigo que hoje a aula é sobre isso. Mas antes de tudo, já curte aqui embaixo e deixa aquele seu joinha que vai me ajudar demais aqui a estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, hein? Então, pessoal, bora ver sobre o conjunto numérico dos números irracionais? Pessoal, como a gente sabe, o conjunto dos números irracionais, ele é representado pela letra I. Que, aliás, né, tu já deve mencionar, né? I irracionais. Não precisa muita explicação sobre isso, acredito. Mas o que são os números irracionais? Pessoal, é aqueles números que depois da vírgula ele não tem uma razão. Consegue entender isso? Se você já viu o meu vídeo aula passada sobre os números racionais, tu viu lá que teve as dízimas periódicas. E o que é uma dízima periódica? Aqueles números que eles têm uma razão depois da vírgula. Por exemplo, 1,3363, ele tem razão 3, vai ser sempre 3. Ou o 6, 1,6666, vai ser sempre 6. Já os números irracionais, ele não tem essa razão, é sempre um número aleatoriamente, um número diferente. Aleatoriamente não é a palavra certa, porque ele tem um número, certo? Por exemplo, o nosso número π é um número irracional. E tem um computador mas um baita de um computador que já o calculou ele e ele chegou a um número enorme mesmo. Beleza? Mas então, pessoal, aqui, como eu já falei, né, o número π é o nosso maior exemplo assim de um número irracional. Vamos ver aqui, ele é o 3,14. Deixa eu ver, 15,92. E se a gente for olhar, ele vai ser muito, muito maior, assim, pessoal. Muito maior. Mas a gente normalmente considera esses 6 primeiros. E não precisa se preocupar, tá? Normalmente nas provas, o professor ele bota lá, considere π, e daí bota o que é para considerar. Se é para considerar só o 3,14, se é para considerar o 3,1415. Normalmente, ou representa os dois primeiros, que é o 3,14, ou tu representa os 6 primeiros, que é o 3,141592. Mas será que o número π é apenas o nosso maior exemplo de um número irracional na matemática? Não. Nós temos na própria arte, você sabia? Na arte nós temos o número φ. O número φ, ele é muito importante na nossa arte. E ele é considerado o número mais belo do mundo. E sendo assim, ele também é um número irracional. No caso, 1,6180 e por aí em diante, infinitamente. Não vou estar entrando muito aqui, porque hoje o nosso conteúdo é números irracionais, mas se você quer um vídeo sobre essa curiosidade, o porquê ele é considerado o número mais bonito do mundo e qual a sua importância na aula, deixa aqui embaixo então, que quem sabe nos próximos dias eu posso estar lançando um vídeo especial sobre isso. Beleza, pessoal? E eu falei que tinha mais alguns importantes na nossa matemática, certo? Tem mais um que eu acho muito importante, que é o Ezinho. Vocês lembram desse aqui? É o nosso número de Euler. Se você não lembra, ele é aquele número de Euler que é o 2,7182 e infinitamente. O número de Euler é muito importante na nossa matemática porque você vai ver ele em logaritmo, principalmente. Aqui no canal ainda não tem vídeo sobre isso, eu quero estar trazendo mais futuramente, mas é muito importante que você saiba sobre isso. Mas nas provas você não precisa se preocupar. O professor ele te dá lá, considere o número de Euler tanto, considere o número π tanto.
Beleza, pessoal? Então não precisa ficar assustado, meu Deus, mas como é que eu vou saber até quanto eu tenho que calcular? Tá, pessoal? Mas, ô senhor, mas então, para mim, se me perguntarem um número racional, eu tenho que saber esses aqui, é só assim que eu vou saber, é só esses que tem? Não, pessoal. A nossa reta numérica, ela tem inúmeros, infinitos números irracionais. Esses aqui são apenas os mais famosos. Mas existe mais alguns e eu quero dizer para você de dois e até uma baita sacada. Toda raiz quadrada de um número primo é um número irracional. Você sabia disso? Vamos pensar assim, ó, pessoal, a raiz quadrada de 2 ela é 4, 1, 1, né? 1, 4, 1, 4, 2 e por aí em diante. A nossa raiz quadrada de 3 é 1, 7, 3, 2, 0 e por aí vai. E se você não lembra quais são nossos gloriosos números primos, aqui para frente, mais para frente, vai ter um vídeo explicando super sobre isso. Beleza, pessoal? Mas onde é que vai ficar localizado isso aqui na minha reta numérica? Pessoal, por exemplo, o 1,41,42, ele vai ficar entre o nosso 1 e o nosso 2, certo? Vai ter o nosso 1, o nosso 2 e vai ter o 1, 4, 1, por aí em diante. Ou a nossa raiz quadrada de 2. E daí, claro, antes dele aqui, por exemplo, pode ter o 1,3, que é uma dízima. E depois pode ter o 1,6, que é outra dízima. E por aí vai, tá, pessoal? Tá, mas então essa minha reta aqui com números irracionais é a minha reta dos números irracionais? Não. Se eu fizesse isso, eu estaria cometendo um erro enorme. Para ser a minha reta dos números irracionais, ele não pode ter nenhum número racional nela. Por quê? Porque os números irracionais e os números racionais, eles só se encontram na minha reta quando eu falo de uma reta dos números reais. Que, aliás, é um conteúdo que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Os números reais. Mas por que eu não posso falar? Se lá no vídeo anterior, quando era números racionais, eu podia botar os números inteiros, racionais e os números naturais na mesma reta. Quando eu botava só uma reta dos números racionais ou só uma reta dos números inteiros. Porque eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar bem para vocês, tá bom, pessoal? Vamos fazer aqui ó, o conjunto dos números inteiros com a minha caneta preta. Daí com a vermelha o conjunto dos números naturais. A azul o conjunto dos números racionais. E os meus números irracionais também vai estar aqui agora cobrindo? Não. Sabe onde é que vai estar os meus números irracionais, pessoal? Meus números irracionais ele vai estar aqui do lado, ó. Ele é um conjunto separado daqueles ali. Conseguem entender isso? Sendo assim, eu posso dizer que o meu I não contém Q ou que Q não contém, ou também posso dizer que Q também não contém I. Tá, mas se eu desenhei os dois aqui nos números reais, então eles existem, eles estão junto na mesma reta? Sim, nos números reais sim, que é uma coisa que a gente vai estar vendo no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Conseguiram entender isso aqui então? Pessoal, meus números irracionais são simplesmente meus números que depois da vírgula ele não tem uma razão. Beleza? E ele vai completar agora na minha reta numérica
todos os espacinhos ali dos meus números reais. Beleza, pessoal? Ficou bem claro isso aí? Show de bola? Alguma dúvida, alguma coisa que tu não entendeu, que ficou meio assim, deixa aqui embaixo ou me manda uma mensagem no WhatsApp que eu posso estar tirando essa sua dúvida, beleza? E, pessoal, então, a aula de hoje foi isso. Até a próxima aula. Eu espero você aqui de novo. Se ainda não se inscreveu e deixou o seu like, faz isso agora. E até a próxima aula, então. Um abraço e uma boa semana para você.